Meus amigos e meus irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Vamos continuar com a nossa exposição do livro de Romanos. Já analisamos o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos agora iniciar as nossas considerações sobre Romanos 7, a partir do versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Por que Paulo, mais uma vez, ele tem que antecipar aqui uma possível objeção diante do que ele falou a respeito da lei? Porque Paulo era confrontado frequentemente por conta daquilo que ele declarava, especialmente para os judeus. Muitos faziam questão de não querer entender o que Paulo estava dizendo, porque isso significaria se comprometer com uma mudança de vida, e muitos não estavam dispostos a processar uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Para muita gente isso é custoso, isso é difícil. Outros realmente não entendiam o que Paulo dizia. Por que Paulo, então, antecipa uma possível objeção? Que diremos, pois, é a lei pecado? Por conta do que ele disse. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Primeiro, no capítulo 6, ele diz: a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, o nosso velho homem. Morremos com Cristo. Fomos sepultados com Cristo. E ressuscitamos com Cristo. Estamos mortos para o pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Ele diz isso tudo. Ele diz que fomos libertos do pecado, nós os que cremos em Cristo. E agora, aqui no capítulo 7, ele diz, agora porém, libertados da lei. Libertados da lei. No verso 4 ele diz, também vós morrestes relativamente à lei. Então é óbvio que quando Paulo afirma estas expressões, morremos relativamente à lei, estamos libertados da lei, pode ocorrer uma má interpretação por parte dos seus leitores ou ouvintes, de tal forma que eles vão interpretar que o que Paulo está dizendo é o seguinte: não, a lei então é má, a lei é pecado, ela é algo ruim, ela é algo mal. E Paulo tem que rechaçar essa ideia de que a lei seja algo ruim, de que a lei seja pecado, de que a lei seja algo mal. Ele tem que rechaçar isso de um modo mais drástico possível. De modo nenhum é a lei pecado, vai dizer Paulo. Mas aí ele diz o seguinte: mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Paulo, então, é obrigado a afirmar o seguinte: olha, a lei não é pecado. Mas eu não saberia o que é pecado, eu não conheceria o pecado, se a lei não dissesse, não cobiçarás. O interessante é que Paulo cita este mandamento, não cobiçarás, de forma deliberada, ele faz isso propositalmente. Ele não cita não cobiçarás aqui como que sendo o mandamento que acabara de lhe ocorrer à mente. Não é assim, não. Eu pensei nesse mandamento agora, eu vou citá-lo. Não. Ele cita esse mandamento deliberadamente. Porque foi através deste mandamento que Paulo, evidentemente, por obra do Espírito Santo de Deus, se reconheceu como um pecador, um legítimo pecador, e, portanto, morto para Deus. Ele não cita não cobiçarás de forma gratuita ou apenas retórica. Ele está falando aqui, ele está usando aqui ele está afirmando aqui a respeito de uma experiência pessoal, autobiográfica. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Então ele está fazendo uma afirmação a respeito da cobiça, porque foi através da cobiça que ele se enxergou como um legítimo pecador.
diante de Deus. Diante de Deus. Para entendermos isso, vamos ler os versículos seguintes. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Olha, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento. Que pecado é este ao qual ele se refere? Lembre-se que eu disse no vídeo anterior que nós temos que estudar o capítulo 7 de Romanos, como nós fizemos com os demais capítulos anteriores, sendo sempre tendo em vista o contexto. Então, a que pecado Paulo está se referindo? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Que pecado é esse que tomou ocasião pelo mandamento? Que mandamento é esse? Mandamento que ele acabou de citar, não cobiçarás. Mas ele está falando que o pecado, ele encontrou uma oportunidade através do mandamento de despertar em Paulo uma série de concupiscências. O que é concupiscência senão um desejo cobiçoso? De possuir algo que não te pertence. Isso é concupiscência. Concupiscência é cobiça. É a mesma coisa que cobiça. Que pecado é esse, então, ao qual ele se refere? E aí nós teríamos que voltar ao capítulo 5. A partir do versículo 12, onde ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele está fazendo uma referência ao pecado de Adão. Esse pecado que nos foi legado por conta do pecado de Adão. Adão, por ser o representante federal da raça, quando peca, nós pecamos junto com Adão. É esse pecado princípio, é esse pecado primário, que, de certo modo, como ele diz aqui na frente, estava adormecido. Mas ele só foi ativado, digamos assim, acordado, por ocasião do mandamento. Qual mandamento? Não cobiçarás. Então ele está afirmando algo aqui que nós deveríamos ter aprendido há muito tempo. Inclusive, a teologia adventista deveria ter aprendido isso há muito tempo. O fato de você simplesmente conhecer a lei, de saber o que ela proíbe, né, de conhecer as suas ordenanças, não te dá poder para que você se livre de atos pecaminosos. O fato de você conhecer a lei não implica em poder para cumprir essa própria lei, essa mesma lei. E Paulo está deixando bem claro isso. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Então, por conta da lei, que trouxe o pecado à tona na vida de Paulo, esse mesmo pecado, por causa da lei, ele provoca Paulo a sentir mais desejos cobiçosos. Ou seja, provoca Paulo, ao invés de obedecê-lo, é uma provocação negativa, porque ao invés de provocá-lo à obediência, não, provoca-o para a desobediência. É isso que ele está dizendo aqui. O mandamento, ele chega, desperta o pecado, e isso produz em mim o desejo de pecar mais, transgredir esse mesmo mandamento. É isso que Paulo, em outras palavras, está deixando claro aqui. Como nós podemos perceber na nossa vida prática. Por exemplo, quando você vê algo bonito, né? Por exemplo, um gramado. Vou usar um exemplo bem simples. Um gramado lindo, bonito, bem cuidado. Está lindo, né? Você observa aquele gramado e acha bonito, né? E se sente até inclinado, né? a contribuir com a preservação daquele gramado, né? Porque é uma coisa linda, maravilhosa, um gramado bem cuidado, um jardim bem cuidado. Mas aí, de repente, você vê uma plaquinha
Ali naquele gramado você encontra uma plaquinha que diz assim: não pise na grama. Aquela plaquinha é a lei. E ela está dizendo algo, ela está ordenando você a não fazer algo que é prejudicial a alguma coisa. Mas quando você vê aquela plaquinha, não pise na grama, aquilo de algum modo, e isso é paradoxal, nos incita a pisar na grama. O pecado de Adão, o pecado que Adão nos legou, e que está em nossa natureza, habita em nós, ele vai dizer isso lá na frente, esse pecado nos incita a pecar mais. A lei, quando nos traz o conhecimento desse pecado, ela nos incita a pecar, a transgredir ela mesma. É algo paradoxal, é algo que não dá para a gente entender de forma carnal. É necessário estarmos ungidos com o entendimento do Espírito Santo para que nós entendamos isso. O pecado, por meio da lei, ele te incita a transgredir a lei, ele provoca você a transgressão. É isso que Paulo está tentando dizer para nós aqui, no versículo 8. E ele termina o versículo 8 dizendo: porque sem lei está morto o pecado. Sem lei, o pecado está ali adormecido. Sem lei, o pecado não se manifesta. Ele está ali. Ele está ali. Só que ele está adormecido, está inativo, né? Aí vem a lei, o pecado, é como se o pecado acordasse, se ativasse. Então, é esse o sentido do que Paulo está querendo dizer aqui. Verso 9, ele diz: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Outrora sem a lei eu vivia. Como entender isso a respeito de um judeu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, segundo o rigor da lei era irrepreensível? Como entender que alguém religioso, como ele era, um fariseuzão, um judeu ortodoxo, daqueles mais xiitas, poderia afirmar que ele outrora vivia sem lei? É óbvio que isso não tem o sentido, não aponta para um sentido exteriormente religioso, né, da vida prática religiosa. O que Paulo está querendo dizer aqui é que quando ele era apenas um religioso, ele não era uma nova criatura em Cristo, ele vivia sem essa convicção de pecado dentro dele, porque ele enxergava na lei algo amigável, algo que produzia vida, algo que foi dado por Deus ao seu povo, portanto a ele, para produzir vida. Era esse o entendimento do judeu em relação à lei. Algo que Deus deu ao povo judeu para produzir vida. E o próprio Paulo, ele diz isso aqui na frente. Então nós não devemos assumir isso a respeito de Paulo, dizendo: mas Paulo vivia sem lei como? Na infância que ele está falando aqui, ou ele está falando de Israel, ou ele está citando Adão. Não, ele está fazendo uma afirmação autobiográfica. Ele vivia sem lei porque ele vivia, enquanto ele não era convertido, com aquela ideia falsa, né? Aquela ideia de que estava tudo bem com ele pelo fato dele ser judeu, pelo fato dele pertencer ao povo escolhido, o povo eleito, pelo fato dele ter sido circuncidado ao 8º dia, dele ser fariseu, segundo os rigores da lei farisaica era considerado irrepreensível, então estava tudo bem, né? Nada o incomodava, ele vivia de modo autocomplacente, né? Então não havia problema. É neste sentido que Paulo está dizendo aqui, olha, no verso 9: outrora sem a lei eu vivia. É nesse sentido que Paulo está dizendo isso. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Sobrevindo que preceito? O não cobiçarás. Esse preceito chega
Evidentemente por obra do Espírito Santo. Porque Jesus disse, foi Jesus mesmo que disse o seguinte, olha, quando ele vier, falando a respeito do Espírito Santo, né? O Consolador, o outro Consolador, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse trabalho do convencimento é um trabalho, é uma obra, é uma atribuição do Espírito Santo de Deus. Agora, ele se utiliza do instrumento, ele tem um instrumento para nos convencer do pecado e, portanto, consequentemente, da justiça e do juízo de Deus. É a lei. E o Espírito Santo, então, vem na vida de Paulo e o convence, trazendo o conhecimento da lei. E qual foi o pecado que trouxe Paulo, apresentou Paulo a sua realidade? Foi o mandamento, o 10º mandamento, que é um mandamento virtual, é a essência da lei de Deus. O 10º mandamento, gente, é a matriz dos pecados. É a usina dos pecados, é de onde procedem todos os pecados. A cobiça. O 10º mandamento é o mandamento mais importante, mais grave da lei de Deus. Porque é de onde procedem todos os demais pecados. Foi este mandamento que apresentou Paulo a sua própria realidade. E aí, quando esse mandamento revive o pecado nele, ou seja, quando ele se vê como pecador, não porque ele vivia na baderna, na bagunça, já que ele era um religioso, comprometido com a sua religiosidade. Não, mas a lei e o Espírito Santo chegam convencendo-o de que ele, por conta do pecado de Adão, ele era pecador. E aí, este mesmo pecado que é revivido nele por conta da chegada da lei, do conhecimento da lei, o mata como? O condena à morte. E é deste modo que Paulo vai dizer que Cristo nos encontra. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo morre com a chegada do mandamento, do preceito, revivendo o pecado nele mesmo. Ele morre, é isso que ele está dizendo, meus irmãos. E aí, olha, o verso 10 explica o verso 9, porque, olha, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Não é preciso ler comentários, não é preciso ler a Mishnah ou os Talmudim, não é preciso ler um rosário de normas e preceitos dos judeus ortodoxos para a gente entender o que Paulo quis dizer aqui, o seguinte: outrora sem a lei eu vivia. Não é preciso, aqui no verso 10 ele diz, olha, e o mandamento que me fora para a vida. Ou seja, Paulo, assim como todo judeu, ele tinha uma percepção de que o mandamento, ou seja, a lei de Deus, era algo que produzia vida. Era esta a visão de Paulo e de a maioria absoluta dos judeus. Eu tenho um livro aqui que eu gostaria de apresentar a vocês e que fala muito sobre essa questão. O livro se chama Origens Judaicas do Novo Testamento. Um estudo do judaísmo intertestamentário, de J. Julius Scott Jr., esse livro aqui. Esse livro é maravilhoso porque ele vai tratar dessas questões. Como é que o povo judeu se enxergava enquanto povo de Deus, qual era a relação do povo judeu com a lei, com o governo, com a política, com a vida econômica. Esse livro vai tratar de tudo isso. E esse livro deixa claro, através de pesquisas e estudos nos escritos judaicos, rabínicos, que era assim que o povo judeu, a maioria absoluta do povo judeu, a maioria esmagadora do povo judeu, enxergava o mandamento, a lei de Deus, como proponente de vida, como produtor de vida. E era assim que Paulo considerava o mandamento. É por isso que estava tudo bem para ele. Tudo bem, estava tranquilo. Estava tudo tranquilo, porque ele era um judeu ortodoxo comprometido com a sua religião de modo muito rigoroso.
Então, era assim que ele via a lei. Olha, o mandamento que me fora para a vida. Ele tinha essa percepção de que o mandamento era algo que produzia vida. Aí ele afirma o seguinte: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Aquilo que eu pensava que produzia vida em mim, que portanto estava tudo bem, antes de Cristo, na minha vida, agora eu estou percebendo que produziu foi morte em mim. É aquela morte penal. O salário do pecado é a morte. É essa morte a qual Paulo está se referindo aqui. É a morte produzida pelo pecado de Adão. Este pecado que nos foi legado. Lembram-se de Davi no Salmo 51 dizendo: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos na iniquidade, nós nascemos no pecado. Eu estou trabalhando essa ideia aqui desde o início da TV Caminho Livre. Estou sendo massacrado e criticado muito em função disso. Mas Paulo, quando ele fala dessa morte produzida pelo mandamento, pela lei, que ele achava que era um gerador ou um produtor de vida, ele está falando dessa morte penal. Quando essa consciência de pecado nos chega através da lei, nós morremos. Nós nos encontramos com a nossa realidade, com os fatos reais a respeito daquilo que nós somos diante de Deus. Estamos mortos. Isso antes da conversão. Porque é para isso que Paulo está falando o que ele está falando aqui. Ele está voltando atrás. No verso 11, ele diz assim: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. De novo, ele fala do pecado. O pecado que se prevalece do mandamento. Ele diz aqui: pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. O pecado se utiliza da lei, do mandamento, para matar. O pecado se utiliza da lei para matar. Ele enganou Paulo e engana a todos os religiosos legalistas, porque assim como Paulo, os legalistas, inclusive os legalistas de hoje, pensam que pelo fato de conhecerem a lei, de saberem quais são as suas ordens, as suas ordenanças, saber o que ela nos ordena, eles pensam que pelo simples fato de conhecer a lei e aceitá-la como vigente, isto os livrará do poder de cometerem pecados. Quando o que Paulo está dizendo aqui é justamente o contrário. O pecado se utiliza desta mesma lei que nos proíbe pecar para nos incitar a pecar. Portanto, nos engana. O pecado, através da lei, nos engana e nos mata. Não adianta os legalistas de plantão, aí incluídos os adventistas do sétimo dia com a sua teologia, tentarem enganar o mundo com esse negócio de lei. Na verdade, quando adventista, eu já falei isso aqui, falo de novo. E vou falar 1 milhão de vezes se for necessário. Adventista, quando defende lei, é porque ele está querendo enfiar a ideia do sábado, a vigência do mandamento sabático, goela abaixo dos cristãos e das pessoas em geral. Adventista, quando fala de lei, é só com um pretexto, com um objetivo: enfiar o sábado goela abaixo da humanidade. A exigência da guarda do 4º mandamento goela abaixo da humanidade. Não adianta. Paulo está deixando bem claro o seguinte: olha, o pecado, esse pecado que nós herdamos de Adão, através da lei, ele nos engana e nos mata. Ele não produz vida, pelo contrário, ele nos engana e nos mata. Paulo tem que falar disso, ele tem que falar sobre isso, para que as pessoas possam entender de modo correto o que ele vem falando desde o capítulo 6, exortando os crentes a se santificarem, porque, segundo o homem interior, o novo homem, a nova criatura que ressuscitou com Cristo, eles morreram para o pecado, estão justificados do pecado. O pecado já não tem domínio sobre eles mais, porque eles estão debaixo da graça e não debaixo da lei.
Então ele tem que depois deixar bem claro o porquê que ele disse tudo o que ele disse logo ali atrás no capítulo 6, inclusive aqui no início do capítulo 7. Morremos relativamente à lei, estamos libertados do pecado, fomos libertados do pecado. Ele tem que explicar isso. É por isso que agora ele faz essa regressão. É como se você começasse a assistir um filme e esse filme já ele se desenvolvesse a partir de um determinado ponto em que a vida das personagens já correu um certo tempo e você fica por entender. E aí o filme abre uma pausa e volta às cenas da vida anterior dos seus personagens. É o que Paulo está fazendo aqui a partir do verso 7 de Romanos 7. Ele está voltando atrás, está fazendo um rebobinamento aqui, né? Inclusive levando em conta a sua autobiografia, a sua própria experiência, para explicar o que é que acontece com a gente quando a gente se converte e antes da gente se converter, em que situação a gente se encontrava. Porque ele está falando aos que conhecem a lei. Veja que aqui no capítulo 7, verso 1, ele está falando, olha, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Ele está se dirigindo primariamente aos judeus. Primariamente aos judeus. Então nós temos que levar tudo isso em consideração para que nós entendamos o que Paulo está dizendo aqui, porque senão ele se tornará contraditório sem o ser. Então o pecado, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. No próximo vídeo, nós vamos começar a analisar Romanos 7 a partir desse versículo 12 que nós acabamos de ler aqui, ok? Que Deus te abençoe, que Deus unja o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém.